Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 336º dia, trago para a leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Zacarias, capítulo 4, livro de Salmo, capítulo 127 e o livro de Atos, capítulo 10, dos versículos 34 ao 48. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Zacarias, capítulo 4. A quinta visão, o candelabro de ouro. O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou: "O que você está vendo?" Respondi: "Vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que está em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda." Então perguntei ao anjo que falava comigo: "Meu senhor, o que é isto?" O anjo que falava comigo disse: "Você não sabe o que é isto?" Respondi: "Não, meu senhor." Ele prosseguiu e me disse: "Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela." Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: "As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra." Então perguntei ao anjo: "O que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro?" E acrescentei uma segunda pergunta: "O que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem azeite dourado?" Ele me respondeu: "Você não sabe o que é isto?" Eu respondi: "Não, meu senhor." Então ele disse: "São os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra." Amém. Compreendendo o livro do profeta Zacarias, capítulo 4, trago a exposição bíblica dos versículos 1 e 2. O candelabro no tabernáculo era um símbolo do Messias, a luz do mundo, conforme João 8, versículo 12, que um dia viria e iluminaria todos os que confiassem nele. A luz do candelabro de ouro iria brilhar sobre a mesa no lugar santo, conforme Êxodo 26, versículo 35, e revelar os pães. Cristo, o pão da vida, referência capítulo 25, versículo 30.
João 6, versículos 33, 35, 48, 50 e 51. Os cristãos hoje devem ter em mente que a igreja é a luz em um mundo escurecido pelo pecado. Portanto, todos os que creem no Senhor devem depender do Espírito Santo para serem capacitados a dar testemunho. Referência a Mateus 5, versículos 14 a 16, Filipenses 2, versículos 14 a 16. Em Apocalipse capítulo 1 ao capítulo 3, as igrejas locais são simbolizadas por candelabros, cuja finalidade é iluminar. Por isso, se não fizermos o que Cristo nos ordena, Ele removerá o candelabro de seu lugar. Referência a Apocalipse 2, versículo 5. Exposição bíblica dos versículos 4 ao versículo 7.a. Deus é que dá o poder. A palavra força se refere ao poderio militar, aquilo que as pessoas são capazes de fazer juntas, mas o remanescente não possuía um exército. Força é uma referência ao que uma pessoa é capaz de fazer, mas a força de Zorobabel estava, sem dúvida, diminuindo. Não desanime, era a essência da mensagem do profeta, pois o Espírito do Senhor lhe daria forças para fazer aquilo que exército algum podia fazer. Compreendendo o versículo 6, podemos tentar fazer a obra de Deus de 3 formas: confiando em nossa força e sabedoria, usando os recursos do mundo ou dependendo do poder de Deus. As 2 primeiras maneiras de agir podem ter êxito aparente por determinado tempo, mas falharão no final. Só a obra feita pelo poder do Espírito glorificará Deus e passará pelo fogo de seu julgamento. Referência a 1 de Coríntios capítulo 3, versículos 12 a 15. Exposição bíblica dos versículos 7.b ao versículo 10. Deus termina sua obra. O Senhor garantiu a Zorobabel que completaria a reconstrução do templo e o povo se regozijaria com aquilo que Deus faria por meio de seu trabalho. Zorobabel iria assentar a pedra principal, a pedra mais importante a ser colocada no edifício, com gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Compreendendo o versículo 10, para alguns judeus, aquele projeto e outras providências quanto à construção eram apenas pequenas coisas em comparação com o grande templo de Salomão. Mas temos de analisar a obra que Deus faz com os olhos dele e não com uma visão mundana. Grandes carvalhos crescem de bolotas pequenas e grandes colheitas vêm de minúsculos grãos. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Zacarias, capítulo 4, trago o versículo 14. Se o nosso Deus é o soberano de toda a terra, o que temos a temer? E se Ele nos promete o poder de seu Espírito, por que devemos vacilar ou desistir? Lembremos-nos de Josué e Zorobabel, homens cujas vidas servem de incentivo a todos os que procuram servir ao Senhor a qualquer custo, usando as medidas de Deus. Não encontramos lugares ou ministérios pequenos, nem grandes pregadores, mas temos um grande Deus capaz de fortalecer e abençoar os servos que se dedicam a Ele. Ele pode nos purificar e fortalecer as nossas mãos, por isso podemos confiar nele e trabalhar em sua obra. Aleluia! Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 127. Todo bem procede de Deus. Cântico de peregrinação, de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 127, trago o versículo 1. Um grupo ou equipe de demolição pode destruir em algumas horas ou dias o que engenheiros e construtores levaram meses para planejar e edificar.
Até uma criancinha fraca pode, por falta de atenção, destruir algo valioso, e alguns adultos passam a vida apenas destruindo coisas. Deus chamou-nos para construir nossa vida, nossa casa, nossa igreja e o reino de Deus por todo o mundo. Aleluia! Compreendendo o versículo 2, se o versículo 1 adverte contra o excesso de confiança, nós podemos fazer isso sem a ajuda de Deus. O versículo 2 alerta contra o trabalho excessivo e ansioso. Eu tenho que fazer tudo agora. Este versículo não diz que é errado as pessoas se levantarem cedo, trabalharem arduamente e fazerem sacrifícios, conforme 2 de Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6 a 15. Apenas lembra que nosso trabalho deve ser uma bênção da qual desfrutamos e não um fardo que temos de carregar. Sim, tanto o trabalho físico como o mental fazem parte da realidade deste mundo caído, conforme Gênesis 3, versículo 17. Mas fazer a vontade de Deus deve ser uma alegria e não um castigo. Compreendendo o versículo 2.b. Mesmo enquanto dormimos, o Senhor trabalha por nós de diversas maneiras, pois Ele nunca cochila ou dorme, conforme Marcos 4, versículos 26 a 29. Quando vamos para a cama à noite e relembramos o dia que se passou, é possível que pensemos que deveríamos ter trabalhado melhor ou com mais afinco, realizado mais coisas e tido menos interrupções. Porém, podemos dedicar o que foi feito ao Senhor e não nos preocuparmos mais. O próprio Senhor Jesus, depois de um dia duro de ministério, pôde ir dormir em um barco no mar, mesmo em meio a uma terrível tempestade. Referência a Mateus 8, versículos 23 a 27. E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 127, trago a exposição bíblica dos versículos 3 a 6. As crianças são preciosas, uma herança mesmo, e fazem do lar um tesouro, mas elas também são úteis como frutos e flechas, e transformam a casa em um jardim e um arsenal. Se não criarmos nossos filhos de modo que conheçam e amem a verdade, quem plantará a semente do bem e lutará nas batalhas contra as mentiras e o mal nos anos que hão de vir? É na família que preservamos o melhor do passado e investimos no futuro. Toda criança que nasce é o voto de Deus para o futuro da humanidade e nossa oportunidade de recomeçar. Aleluia! Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 10, dos versículos 34 a 48. Pedro prega na casa de Cornélio. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda a parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. O Espírito Santo desce sobre os gentios.
Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 10, dos versículos 34 a 48, trago a exposição bíblica dos versículos 34 a 43. A fé só vem pela palavra, conforme Romanos 10, versículo 17, e Pedro pregou essa palavra. Deus não faz acepção de pessoas quanto à nacionalidade e raça. Em se tratando de pecado e salvação, Deus não mostra favoritismo, conforme Romanos 2, versículo 11, e também capítulo 3, versículos 22 a 23, capítulo 10, versículos 1 a 13. Todas as pessoas têm o mesmo Criador, conforme Atos 17, versículo 26, e todas elas precisam do mesmo Salvador. Aleluia! Referência capítulo 4, versículo 12. Exposição bíblica dos versículos 44 a 48. Pedro estava apenas iniciando a mensagem quando sua congregação creu e o Espírito Santo interrompeu a reunião, conforme capítulo 11, versículo 15. Deus Pai interrompera Pedro no Monte da Transfiguração, conforme Mateus 17, versículos 4 e 5. E Deus Filho interrompeu na questão do imposto do templo, conforme Mateus 17, versículos 24 a 27. Aqui era o Espírito de Deus a interrompê-lo, e Pedro nunca pôde terminar seu sermão. Compreendendo o versículo 45. Com este acontecimento, o período de transição no início da história da igreja terminou. Todos os cristãos, entre os judeus, samaritanos e gentios, receberam o Espírito de Deus e estão unidos no corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, e Gálatas 3, versículo 27. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 10, dos versículos 34 a 48. Trago o versículo 48. Pedro permaneceu em Cesareia e ajudou a fundamentar aqueles novos cristãos na verdade da palavra. Talvez Filipe o tenha ajudado nisso. Toda essa experiência ilustra a comissão de Mateus 28, versículos 19 a 20. Pedro foi aonde Deus o enviou e fez discípulos entre os gentios. Em seguida, ele os batizou e lhes ensinou a palavra. Aleluia! As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.